sou o Lucas. Você está assistindo o Efeito Casal. Meus amores, hoje iremos reagir viagem ao núcleo da Terra, explorando os segredos do planeta. De qual canal, meu amor? É do canal maravilhoso Você Sabia, como diz meu irmão, Did You Know? Você sabia? Bom, antes da gente ir pro vídeo, convido você, eu não vou pedir, eu vou convidá-lo, olha só, é um convite que eu estou fazendo, Eita! a deixar o like nesse vídeo para ajudar no engajamento e se inscrever no canal. São duas coisas simples, rápidas de fazer, não vai lhe custar nada. Beleza? Ajude a gente que tem meta de 50 mil. Olha a descrição que tem coisa nova e bora pro vídeo. Bora! É isso que você teria que enfrentar se quisesse fazer uma viagem ao centro da Terra. Bom, aqui no canal a gente tá sempre falando sobre outros planetas, galáxia, explorar o universo e etc. Mas dessa vez é diferente. Vamos fazer uma viagem interna. Vamos mergulhar para dentro do nosso próprio planeta. Então é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Como seria uma viagem ao núcleo da Terra? Bom, primeiramente, para começar essa jornada, você precisa saber que o nosso planeta é formado por várias camadas. E cada uma delas tem uma constituição química diferente. O planeta é composto pela crosta terrestre, manto e núcleo. Então, se um dia alguém realmente quiser chegar até o centro da Terra, vai precisar passar por todas essas camadas. E cada uma tem os seus perigos e desafios, Parece que eu até diria que são laranja, né? praticamente impossíveis. Sem contar que seria uma viagem bem turbulenta. Para chegar à parte mais central do nosso planeta, seria necessário perfurar cerca de 6.370.000 metros, ou seja, 6.370 quilômetros. Então vamos criar um cenário imaginário, deixando todas as limitações de lado. E vamos supor que faremos essa viagem através da Terra, literalmente perfurando o planeta. Nos primeiros 7 quilômetros de viagem, chegaríamos na crosta terrestre. É a camada mais externa do planeta. É a menor camada em espessura. Seu tamanho é variável. Nos oceanos costuma ter cerca de 7 quilômetros de espessura e na Terra 40 quilômetros. As espessuras mais extremas estão em 5 quilômetros e 70 quilômetros. Nessa primeira etapa daríamos de cara com rochas sedimentares. São rochas formadas de sedimentos de outras rochas já existentes. Cara, que da hora. Veríamos essas rochas de várias cores como vermelhas, amarelas, cinzas e etc. Descendo mais um pouco, mas ainda na crosta, começaríamos a encontrar lindas rochas cristalinas. Elas são compostas por minerais ricos em sílica e alumínio. Nesses primeiros quilômetros também encontraríamos reservas de água, gás e petróleo. E é aí Sério? também que daríamos de cara com as chamadas placas tectônicas. Sim, a crosta terrestre tem uma estrutura toda fragmentada que forma essas placas. E essas placas ficam flutuando sobre o manto, que é onde chegamos agora. Na verdade, agora estamos passando exatamente pela chamada descontinuidade de Mohorovičić. Ela é a fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Nessa zona de transição entre a crosta e o manto, poderíamos acabar caindo sem querer em um bolsão de magma. Isso porque, entre os 15 quilômetros e 150 quilômetros de profundidade, existem câmaras que abrigam magma derretido. Agora estamos oficialmente no manto terrestre. Ele vai dos 35 quilômetros de profundidade até mais ou menos 2.900 quilômetros. Ele representa 84% do volume terrestre total. É composto basicamente por magma. É dividido em manto superior e manto inferior. Passando Aí já pelo não- manto superior, Acho que aí já não daria certo mais, velho. Tá muito quente Inventar, não tem como, mano. daríamos de cara com rochas em um estado mais pastoso. Descendo mais para o manto inferior, encontramos tudo basicamente líquido. Isso porque as rochas lá se dissolvem por causa do calor vindo do núcleo. E nessa zona já começamos a sofrer muito com a temperatura. Para você ter uma ideia, a temperatura média da superfície da Terra é de 15 graus. E de acordo com alguns testes, a temperatura máxima que o corpo humano consegue aguentar é de 127 graus, por até 20 minutos. E olhe lá. E vamos supor que agora já chegamos em 670 quilômetros de profundidade. A temperatura média por aqui fica em torno de 1.700 graus. E isso porque ainda estamos a mais ou menos 10% da distância entre a superfície da Terra e o núcleo. Então já deu para entender que a coisa ainda piora muito nessa viagem. Acredita-se que a partir do manto, a cada 1.000 quilômetros que você desce, a temperatura aumenta cerca de 25 graus.
Na parte mais superior do manto, por exemplo, perto da crosta, as temperaturas ficam em torno de 1000 graus. Já na parte mais profunda, mais próximo do núcleo, podem chegar a 3700 graus. Descendo mais um pouco, a uns 3.000 quilômetros de profundidade, finalmente chegamos ao núcleo da Terra. Mas estamos falando do núcleo externo. Aqui damos de cara com rochas em estado líquido, isso por conta das altas temperaturas do interior da Terra. Descendo a mais ou menos 5.000 quilômetros de profundidade, finalmente chegaríamos ao verdadeiro centro da Terra, o núcleo interno do planeta. Ao que tudo indica, ele é composto por ferro, níquel e possivelmente enxofre. Lá, as temperaturas chegam a mais ou menos 6.000 graus. Porém, mesmo com essa temperatura altíssima, esse núcleo é sólido por causa da alta pressão do ponto mais interno da Terra. Essa alta pressão eleva os pontos de fusão e ebulição dos seus elementos e faz com que eles permaneçam em estado sólido. E é exatamente esse o pior problema que você teria que enfrentar nessa viagem. Uma das maiores vilãs dessa história é a pressão. Ela aumenta absurdamente conforme a gente vai descendo para o centro. Gente, impossível. Acho que não tem como, cara. Impossível o ser humano Não tem. ir lá. Não tem como. As Tipo temperaturas assim, são muito altas, ia derreter as coisas, ia se desfazer. Não tem como. Você ia morrer. Dentro da Terra. Não. Para você ter uma ideia, a pressão atmosférica no nível do mar é de 1 atm. Já no núcleo da Terra pode chegar a 3,6 milhões de atm. Isso acontece por causa da gravidade. Devido a ela, todo o material terrestre exerce uma força de peso em direção ao centro da Terra. E aí, quanto mais perto desse centro o material estiver, mais ele vai sofrer a ação do peso das rochas que estão acima. Então, quanto maior a profundidade, maior será a pressão. Inclusive, esse é um dos principais empecilhos para o ser humano conseguir escavar mais fundo na Terra. Por causa dessa pressão, em determinado ponto, os equipamentos de perfuração acabam sendo deformados e destruídos. E isso acontece também por conta da temperatura. Quanto maior a profundidade, maior a temperatura. E isso pode fragilizar os equipamentos. Então, chegar ao núcleo da Terra, ou só no manto mesmo, ainda é algo extremamente difícil de acontecer. Mas então, qual é a maior profundidade que um ser humano já realmente alcançou em direção ao fundo da Terra? Bom, você vai ficar chocado em saber o quão pouco fundo que nós fomos. A verdade é que até hoje o ser humano nunca conseguiu passar nem da crosta terrestre. E olha que ela vai até mais ou menos 40 quilômetros a 70 quilômetros de profundidade. Então imagina chegar nos 6.670 quilômetros onde fica o núcleo interno. Mas o recorde da humanidade em terra foi o poço superprofundo de Kola, na Rússia. Esse foi o ponto mais profundo já escavado pelo ser humano. Ele atingiu 12.262 metros de profundidade. As escavações começaram no início dos anos 70, na extinta União Soviética. O objetivo do projeto era perfurar a crosta terrestre o máximo possível para extrair rochas antigas. Em 1982, as perfurações chegaram aos 12.000 metros. E em 1989, chegou aos 12.262 metros. Nessa altura, os equipamentos de perfuração já registraram temperaturas próximas aos 180 graus. E os cálculos previam que o calor poderia aumentar muito mais. O objetivo dos engenheiros responsáveis era atingir os 15.000 metros. A gente tá falando de quilômetros, tem que ter... Existem equipamentos. Em 1993. Porém, eles foram obrigados a abandonar o projeto por causa das altas temperaturas. Ela poderia chegar a 300 graus se as escavações continuassem até os 15.000 metros e os equipamentos não iriam aguentar. Então o projeto foi encerrado. Já no Brasil, por exemplo, o poço mais profundo é o Monai. Ele tem 7.700 metros. Foi perfurado pela Petrobras na Bacia do Espírito Santo. A perfuração foi concluída em 2021. E esses foram os pontos mais profundos que o ser humano já conseguiu escavar na Terra. Porém, alguns estudos mostram que é mais fácil chegar ao centro da Terra por meio de perfurações oceânicas. Estima-se que a crosta embaixo do oceano tem apenas 7 quilômetros de espessura. Enquanto isso, na Terra pode chegar até 70 quilômetros. Em água, a maior profundidade já atingida por um ser humano foi de 10.928 metros. O fato aconteceu em 2019. O submersível tripulado Limiting Factor, comandado pelo explorador Victor Vescovo, chegou a 10.928 metros na Fossa das Marianas. Porém, seja em terra como no mar, o máximo que o ser humano conseguiu foi descer a uma fração minúscula da verdadeira viagem ao centro da Terra.
Mesmo assim, o grande foco de muitos pesquisadores é conseguir atingir pelo menos o manto. Isso poderia trazer avanços para vários estudos e facilitaria o entendimento de muitas questões sobre a Terra. Lá, as rochas têm bilhões de anos de idade e poderiam revelar vários mistérios sobre a formação geológica do nosso planeta. Também há esperanças de encontrar bactérias e outros pequenos organismos vivendo por lá. E se isso acontecer, as chances de existir vida fora da Terra podem ser muito maiores. Isso porque uma vida que sobrevive a temperaturas altíssimas e uma pressão esmagadora pode sobreviver em outros planetas. Bom, galera, esse foi o vídeo verdade. de hoje. Espero que Mas- vocês tenham gostado. E se inscreve Enquanto no não canal. chegarem lá- Isso é tudo, Não tem pessoal. como Valeu. falar que tem. Bom, meus lindos, eu acho bastante interessante esse tema aí sobre terra, núcleo da terra, sobre manto. Me lembra muito das minhas aulas de geografia na escola. E como a gente viu ali, é impossível, vamos ser sinceros, é impossível chegar no centro. É. A temperatura é muito alta, a pressão é muito alta, não vai ter oxigênio, não conseguiríamos ir, não. Talvez uma tecnologia daqui a uns 1000 anos, sei lá, Daqui a cara. uns 1000 anos o planeta Terra Então, já se- até se acabou. Não sei, mano, a gente não sabe. A gente não sabe, mas com o avanço da tecnologia, eu acredito que daqui a 1000 anos conseguem chegar lá, iam criar um traje que, sei lá, consegue suportar, pô, temperaturas absurdas. Eu acho que o planeta ainda vai durar mais 1000 anos. Não sei, amor, tô falando uma hipótese de que se durasse 1000 anos. Ah, entendi. Numa hipótese que durasse mais 1 bilhão de anos, a gente Entendi, já entendi. seria outra espécie, de repente, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A Entendi. gente não sabe, a gente não E sabe. tem vida em outro planeta. Acredita? Não acredito. Não acredito. Bom, é isso, gente. Vai lá no canal do Vai no canal Você Sabia, tem muito vídeo bom lá, cara. São vídeos que despertam a nossa curiosidade, sabe? Além da gente aprender, a gente fica mais curioso pra saber mais. É isso, o link... Já falei do link, né, gente? Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.